O livro da natureza tem 3 folhas: o céu, a terra e o mar, das quais o céu é a primeira e a mais gloriosa, e por sua ajuda podemos ver as belezas dos outros 2. Todo livro que não tem a primeira página é tristemente imperfeito, sobretudo a grande Bíblia da natureza, visto que as suas primeiras páginas, o sol, a lua e as estrelas, fornecem luz ao restante do volume, e são as chaves sem as quais a escritura que se segue seria obscura e irreconhecível. Em todo momento, a existência, o poder, a sabedoria e a bondade de Deus estão sendo amplamente soados pelos arautos divinos que de cima brilham sobre nós. Não é somente glória que os céus manifestam, mas a glória de Deus, porque nos oferecem argumentos incontestáveis sobre a existência de um Criador consciente, inteligente, planejador, controlador e dirigente, que toda pessoa imparcial não deixará de ser convencida por eles. Quem conjetura sobre a sublimidade divina deve olhar para cima e contemplar a abóbada estrelada. Quem imagina a infinidade deve perscrutar o espaço infinito. Quem deseja ver a sabedoria divina deve considerar o equilíbrio dos astros. Quem quer conhecer a fidelidade divina deve observar a regularidade dos movimentos planetários. Quem visa obter algumas concepções do poder, grandeza e majestade divina tem de calcular as forças de atração, a magnitude das estrelas fixas e o brilho de todo o sistema celestial. O testemunho dado pelos céus não é mera sugestão, mas uma declaração clara e certa. Aquele que olha para o firmamento e depois se qualifica como ateu, denuncia-se no mesmo instante como tolo ou mentiroso. Estranho é aquele que ama Deus e, ao mesmo tempo, tem medo de estudar o livro da natureza, que manifesta Deus. A suposta espiritualidade de alguns crentes, que são muito espirituais para estudar os céus, deturpa a vangloria dos infiéis de que a natureza contradiz a revelação. Mais sábios são os que, com desejo devoto, determinam as manifestações do Senhor, tanto na criação quanto na graça. Só os tolos têm medo de que o estudo honesto de um prejudique a nossa crença em outro. O sol, a lua e as estrelas são os pregadores itinerantes de Deus. São apóstolos em viagem confirmando aqueles que consideram o Senhor, e juízes em circuito condenando os que adoram ídolos. O ensino não é dirigido aos ouvidos e não é proferido em sons articulados. É pictórico e dirigido aos olhos e coração. O caminho da graça divina é sublime, largo e cheio da glória de Deus. Em todas as suas manifestações, tem de ser admirado e estudado com diligência. A sua luz e sombra são igualmente instrutivas. Tem se manifestado em certa medida para toda pessoa. No devido tempo ainda será manifestado completamente até ao fim do mundo. Não há alma, por mais depravada que esteja, que o busque e lhe seja negada o calor e a bênção aprazível do seu amor. Por lei, o salmista não quer dizer a lei de Moisés, mas a doutrina de Deus, a série de ordens e regras do escrito sagrado. Ele declara que a doutrina revelada por Deus é perfeita, mas na época, Davi possuía apenas uma parte muito pequena da Bíblia. Se um fragmento, mesmo uma porção mais obscura e mais histórica, era perfeita, o que seria o volume todo? Quanto mais que perfeito é o livro que contém a manifestação mais clara do amor divino e nos dá uma visão ampla da graça redentora. O Evangelho é um esquema ou lei completa da salvação da graça, apresentando aos necessitados tudo o que eles podem precisar, por mais difíceis e terríveis que sejam as penúrias. Não há redundância e omissão na palavra de Deus e no plano da graça. Porque os homens tentam pintar os lírios e tornar atraente o ouro fino. O Evangelho é perfeito em todas suas partes e perfeito como um todo. É pecado acrescentar-lhe, traição alterá-lo e crime diminuí-lo. O efeito prático da palavra de Deus é revolver o homem para si mesmo, para o seu Deus e para a santidade. A virada ou conversão não é somente externa, pois a alma é movida e renovada. O grande meio de conversão dos pecadores é a palavra de Deus.
Quanto mais perto nos mantivermos a ela em nosso ministério, maior será a probabilidade de termos êxito. É a palavra de Deus, e não o comentário do homem sobre a palavra de Deus, que tem poder para com as almas. Tente a natureza depravada dos homens com filosofia e argumentações, e ela rirá com desprezo dos seus esforços. Mas a palavra de Deus logo opera uma transformação. Deus testemunha contra o pecado e a favor da justiça. Ele testemunha de nossa queda e de nossa restauração. Este testemunho é claro, resoluto e infalível, sendo aceito como fiel. O testemunho de Deus na palavra é tão fiel que podemos extrair dela sólidas e firmes consolações para hoje e para a eternidade. É tão fiel que não há ataque contra ela, por mais impetuoso e sutil que sequer lhe diminua a força. Em um mundo de incertezas e infidelidade, é uma bênção termos algo fiel em que confiar. Os humildes, sinceros e ensináveis recebem a palavra e tornam-se sábios para a salvação. As coisas que foram ocultas aos sábios e prudentes são reveladas aos pequeninos. Os persuadíveis tornam-se sábios, mas os críticos permanecem tolos. Como lei ou plano, a palavra de Deus converte e depois, como testemunho, instrui. Não basta sermos convertidos, temos de continuar sendo discípulos. A perfeição do Evangelho converte, mas a sua fidelidade edifica. Se somos edificados, cabe a nós não balançarmos diante da promessa por incredulidade, pois um Evangelho duvidado não pode nos tornar sábios, mas a verdade da qual estamos seguros será a nossa fundação. Os preceitos e decretos divinos estão fundamentados na retidão, e são tão fiéis quanto retos ou apropriados para a razão do homem. Como o médico prescreve o remédio certo, e o conselheiro dá o conselho certo, assim faz o livro de Deus. Quer os olhos se escureçam de tristeza ou pelo pecado, a Bíblia é o oculista hábil, limpando e iluminando os olhos. Olhe para o sol e ele lhe repelirá os olhos. Olhe para o maior que a luz solar da revelação, e ele lhe iluminará os olhos. A pureza da neve causa cegueira para os viajantes dos Alpes, mas a pureza da verdade de Deus causa o efeito contrário, pois cura a cegueira natural da alma. Rigorosamente as palavras do Senhor são verdadeiras. Aquilo que é bom em detalhes é excelente em bloco. Não há exceção a ser feita separadamente a uma única frase ou ao livro como um todo. O prazer que surge por entendermos corretamente os testemunhos divinos é da mais deliciosa ordem. O prazer terreno é totalmente desprezível quando comparado com o prazer celestial. A alegria mais doce, sim, a mais doce das mais doces, enquadra-se na porção daquele que tem a verdade de Deus por herança. Os servos de Deus não só acham o serviço em si prazeroso, mas recebem boa recompensa. Há um salário e um salário grande. Não ganhamos o salário do pecado, mas ganhamos o grande salário da graça. Os santos podem ser perdedores por certo tempo, mas no final serão ganhadores gloriosos. Há livros que têm linhas de errata no final, mas a lista de nossa errata pode ser tão grande quanto o livro inteiro se não tivermos a percepção de vê-la. Nos dias da sua velhice, Agostinho escreveu uma série de retratações. As nossas poderiam formar uma biblioteca se tivermos suficiente graça para nos convencer de nossos erros e confessá-los. As palavras da minha boca são escárnio se não houver a meditação do meu coração. A casca não é nada sem a polpa, mas ambas são juntamente inúteis, a menos que sejam agradáveis. Mesmo sendo agradáveis para o homem, todas são vaidade se não forem agradáveis perante a face de Deus. Na oração, devemos ver o Senhor como a rocha que nos capacita e o libertador que nos salva. Ou não estaremos orando corretamente? Salmos, capítulo 19. Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.